Olá, Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, Mundo, boa tarde. Em Montes Claros, são 12 horas e 36 minutos. Você está acompanhando ao vivo o Momento Esportivo, o programa de todos os esportes. E o tema de hoje é o Norte, campeão mineiro da segunda divisão. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Vitão, sócio proprietário da equipe do Norte, vai bater um papo conosco para falar da emoção. Depois de muitos anos, Montes Claros passa a ter um campeão mineiro de futebol. Você vai conferir os melhores momentos da final, bate-papo com ele e as promessas, expectativas do Norte para montar o seu estádio, o seu CT. Essas e outras notícias, agora. Momento Esportivo, 13 anos no ar, recebendo o Vitão, cara pé quente, trouxe o vôlei para Montes Claros, foi vice-campeão, na época foi campeão mineiro, vários outros títulos, também no exterior. Foi campeão esse ano 2 vezes, do interior com o Atlético de São João del Rei e agora com Montes Claros. Agora Montes Claros tem time profissional. Meu amigo Vitão, parabéns, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigado, Rubão. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui, principalmente no Momento Esportivo, e com a sua presença, Rubão? Você sabe o carinho que eu tenho, a admiração, Você como repórter, como jornalista, e que leva não só a questão da notícia, mas também do desenvolvimento do esporte na região, com o basquete, em um clube privado aqui, sempre trazendo e lutando aí para que o esporte não morra em nossa cidade, nossa região. Então, abraçar também o André, que são os gestores também do Norte. Mudou. Assim que você assumiu, vocês mudaram de Montes Claros para o Norte. Por quê, Vitão? Eu sempre tento fazer, Rubão, as coisas um pouco fora da caixa, Assim, às vezes, Montes Claros seria uma coisa muito normal, Seria muito simples, que é o que todo mundo faria. E eu acredito que uma região nossa desse tamanho, uma região que tem mais de 2 milhões de pessoas, se pegar todo o norte de Minas aí, carente de um time profissional, carente de projetos com uma gestão diferenciada, com planejamento. Eu falei, não, por que não? Eu e André, a gente olhou um para o outro e falou assim, cara, eu acho que um time instalado na cidade de Montes Claros, mas que representará todo o norte de Minas. E eu acho que no primeiro momento, tivemos alguns questionamentos, o porquê o norte com TH, em inglês, mas eu acredito que todo mundo abraçou, todo mundo entendeu. Tivemos aí hoje o estádio lotado, tivemos ônibus vindo de outras cidades, que era aquilo que eu tinha planejado, que outras cidades, não só Montes Claros, todo o norte de Minas, iria vir nos prestigiar, comparecer, torcer e trazer esse time, quem sabe como primeiro time, mas com certeza como segundo time do coração. Recorde de público, lá. Vocês estão vendo lá os melhores momentos que a gente transmitiu no final de semana. Rapaz, que chuva foi aquela? Vocês sofremos no estádio José Maria Melo. Sofremos, olha lá, vocês estão vendo os melhores momentos agora. O investimento, não custa nada a gente perguntar, Vitor. É complicado fazer investimento no time do interior. Você fez um investimento alto, um time, a estrutura de primeira divisão, belíssima, os jogadores não podem reclamar. Eu acho que todo mundo está querendo ficar com a estrutura dessa de primeira divisão. Encerrou, como é que foi o investimento para o Norte chegar ao acesso? Eu acredito que a primeira situação é que aqueles jogadores, ao chegarem aqui, eles viram que não era um time qualquer. O tratamento deles seria um diferenciado. Também a cobrança seria diferenciada, A cobrança ela vem junto com aquilo que os nossos gestores, tanto eu quanto o André, estaríamos disponibilizando para eles. E eles viram uma estrutura muito boa, eles viram ali um alojamento, uma parte de alimentação, a parte de logística, academia, o que a gente tinha de disponível hoje aqui, que era campos de futebol, abrindo um parêntese aqui, agradecer muito tanto o Cassimiro quanto o Ateneu. Tá, gente? Você que está acompanhando aí, se não fosse esses 2 clubes tradicionais de Montes Claros, o Norte não teria local para treinar. Se não fosse o Cassimiro, a gente não teria local para disputar uma partida oficial. Então fica aqui o meu agradecimento para o Marlon e para o Mazinho,
né, por ter cedido o seu espaço, né, para que esse clube pudesse treinar e pudesse desenvolver para a gente, né, fazer um bom futebol dentro de campo. Então, quando a gente mostrou isso aos jogadores, a gente conseguiu mostrar para eles que sim, né, não era um time para só passear nesse campeonato. Né? De 24 equipes, quando a gente reuniu com eles no primeiro dia, eu falei, esse clube, esse time foi feito para ser campeão. Né? Muitos abriram o olho, né, assustados, mas que a gente daria ali total condições de trabalho para que eles pudessem jogar o melhor futebol dentro de campo. A média de público é maior do interior, né? Torcida, de renda, acho que nunca... A média durante a transmissão, quando a gente estava fazendo, muita gente criticando, fazendo até comparação, que não deveria, como é que um time do interior tem a renda maior do que o América Mineiro? Eu achei terrível isso. Não é isso, né, cara? Tem a média de público maior do que o América Mineiro. A gente sabe que não foi, né? O América é maior, o estádio é maior, que se tivesse o Independência aqui, colocaria o mesmo público do América. Como é que você enxergou isso? Cara, eu desde o começo, Rubão, eu já sabia que a região, Montes Claros, as pessoas iriam abraçar o projeto. Eu acho que tem aquele namoro inicial, a gente viu lá o primeiro jogo um pouco mais quieto, a torcida um pouco mais tímida, o segundo jogo já abraçando, já conhecendo os nomes dos jogadores, o terceiro jogo já jogador subindo na arquibancada e chamando torcida, já briga e torcida xingando, então assim... Eu já tinha essa segurança, porque a nossa região é uma região de esporte, é uma região que as pessoas gostam do esporte, que elas valorizam, né? Que o que às vezes falta é as oportunidades, né? Da pessoa levar a sua família, de sair dentro de casa para um campo, para uma estrutura bacana. E assim como foi no vôlei, né? Os primeiros jogos lá em 2009, né? A gente tinha 100, 200, 300 torcedores, a gente finalizou o campeonato com a maior média de público da história naquela época, né? Chegou a ter quase ali 11 mil pessoas no estádio, né? E não seria diferente no futebol, não seria diferente aqui agora com o Norte Esporte Clube, né? Essa paixão, esse namoro foi acontecendo, eu acho que agora, né, batemos nas redes sociais 21 mil seguidores de forma orgânica, então acho que já passou o namoro, agora já virou casamento, né? O Norte entrou para o coração, né, desse torcedor e agradeço a todo mundo que foi, que torceu, que valorizou, que comprou sua camisa, comprou seu ingresso, né? No último jogo a gente fez um presente de colocar o ingresso onde muitos esperavam que esse ingresso seria mais caro, né, pelo fato de ser a final. Eu e André, a gente fez uma surpresa além de ter uma festa, né, de comemoração, independente do título, né, que era a comemoração do acesso, que era o nosso primeiro objetivo, né, do ingresso 50% de desconto, né, um ingresso a preços populares, né, que foi uma maravilha. Pena, apesar que a nossa região a gente não pode ficar triste com chuva, né, porque é uma região muito seca, mas poderia ter sido ainda uma festa mais bonita. Eu vi muita gente com filho, porque o bom é impressionante. E de chuva, hein? É impressionante o quanto eu vi famílias indo, crianças indo no estádio, né? O futebol que é tido um pouco como um esporte masculino, de torcida, né? Muito masculina, eu acho que brilhou. Agradecer às mulheres, às crianças que compareceram ali, né? E cada vez mais, né? A gente viu algumas reclamações, a gente viu algumas situações que, às vezes, um banheiro, outras coisas assim, que é o que a gente está atento. A gente quer fazer o futebol um evento, a gente quer fazer o futebol, né, fora o campo, que seja uma festa, né, para a família, que seja ali um sábado diferente dentro das famílias. Mas você fez, a gente vai ver daqui a pouco a festa lá, com exclusividade aqui no nosso Momento Esportivo. Viu, André? A pergunta é para você e para o Vitor, mas o André não está aqui, para o Vitão. A gente sabe, a gente tem fontes que o Evanderson e o Jorge Henrique estão apalavrados para renovar para o ano que vem. Tá palavrado mesmo, vão ficar, porque são dois craques. O cara com 41 anos jogou o tanto que ele jogou. E o Evanderson, um dos craques desse time. E quantos por cento dos jogadores que estão aí interessam para a segunda divisão do ano que vem, para o modo... O projeto de segunda divisão, ele é um projeto um pouco diferente, né, do módulo 2, onde a gente tinha ali uma limitação de ter atletas abaixo de 23 anos. A gente poderia ter só 5 atletas acima de 23 anos. Pegamos algumas peças que foram peças principais, peças ali que geraram, inclusive para os nossos jogadores mais novos, né, uma parte psicológica, um ambiente mais controlado, né? E Jorge Henrique, sem dúvida, com a experiência que ele tem no futebol, né, que não precisamos nem falar, sim, é um cara muito importante em qualquer equipe, né? Qualquer equipe que ele for, é um cara que soma muito, porque o extracampo dele é muito bom, né? Ele é um cara que ele abraça o projeto, ele entende as dificuldades, né? Ele
né, movimenta ali para que a gente sempre tenha o melhor possível. Evanderson, uma surpresa maravilhosa, né, um jogador que estava vindo de uma contusão, parado, né, eu, sem dúvida, craque de bola. sem dúvida, se houvesse aí hoje né, uma seleção aí dos melhores jogadores, esses estariam, né, porque eles fizeram a diferença. Tem aí, ó, tem o prêmio da Itatiaia e da Alterosa Esporte. Sim, Né? Eles podem estar lá, né? Fizeram a diferença muito, né? Parabenizo pelo trabalho. Caras que treinam muito, são muito competentes, né? Tem muito foco, é o que eu sempre falo, foco, força e fé, que é o que acho que a gente conseguiu fazer essa união da equipe. Então, estão apalavrados, mas assim, existem algumas conversas, porque eu acho que também o papel nosso, meu e de André, é que a gente gere também futuro para esses jogadores, né? A gente não quer a gente quer que eles tenham um campeonato agora, está começando o campeonato primeira divisão, São Paulo tem um campeonato muito forte acontecendo, Sul, Bahia, então ter um jogador para que a gente consiga guardar ele aqui para nós, eu acho que não é o objetivo do nosso projeto, é gerar estrutura e no nosso relacionamento que a gente consiga colocar os jogadores no Brasil inteiro. O seu que vocês montaram sendo muito grande, porém de qualidade, que a gente viu os clubes aí falando, ninguém quer mais aquele plantel grande que não tem qualidade. Vocês tinham qualidade. Entrava um, saiu outro, tal. A não ser Filipinho, que jogou de 11, jogou 10 e o goleiro. Mas quantos por cento dessa turma que está aí que deve ficar? Bom, a gente gostou muito do grupo. Eu acho que a gente vai poder aproveitar aí pelo menos 50% desse grupo, no mínimo, né? Porque é o que eu falei, a gente não vê só o dentro de campo, né? Eu, como gestor, como empresário, né, com a educação que eu tenho familiar, os meus pretextos, né, eu acredito, e o André também, é uma coisa que a gente combina muito nesse sentido, a gente vê o fora-campo. Né, o que esses caras fazem fora-campo, a forma que tratam, vão tratar a torcida, a forma que tratam os funcionários do clube. Você ficou escolado com o vôlei, né? A forma que tratam com os funcionários, a forma que trata a imprensa. Então, são coisas que a gente observa que somam para ser um jogador diferenciado. Já está a participação da galera aqui no YouTube, Momento Esportivo 20, pode mandar. Falar nisso, mandar um abraço para a Tonha, a mãe dele, Felipe Belo Horizonte, são meus ídolos, né? Estava lá no estádio, um abraço, viu, Tonha? Feliz da vida, né? Lucas Malveira, grande Vitão, para cima deles, Norte. Gleidson dando os parabéns para a gente pela entrevista com o Vitão. O Marlon também dando os parabéns pelo programa. Parabéns ao Vitão pelo trabalho de excelência. O Lucas Malveira está perguntando, esse aqui também, esse cara que ele está perguntando aqui é bom. Você já renovou com o Luiz Fernando? Já, Luiz Fernando, eu acredito que quem acompanhou as redes sociais, né, os vídeos motivacionais, sempre viu ele. É um cara que ele tem uma energia muito grande, é um cara que ele tem um domínio ali de vestiário, de palavra, e queremos sim conversar com ele. Né? Assim, de sábado para cá, eu acredito que a gente está agora fazendo essa parte aí jurídica dos jogadores, de rescisão, né, entrega de alojamento, organizando toda essa movimentação. O campeonato módulo 2 será, acredito que a federação colocou em abril. Né, então a gente tem um tempinho aí, mas semana que vem, inclusive hoje de tarde, eu faço uma reunião com o André também para a gente discutir alguns pontos, né, porque existe uma base, né, os jogadores e comissão técnica, eles são liberados, mas existe uma base administrativa e de gestão que ela tem que permanecer, né, que é muita coisa que acontece, principalmente com o CT, né, que eu tenho certeza que você vai me perguntar. Tem um CT aí que está de vento em popa, então a gente precisa manter uma estrutura. 6 campos de futebol? É o objetivo 6 campos de futebol. Então, assim, tem essa estrutura de gestão que ela tem que continuar, muita organização, mas alguns jogadores já começou a conversar, né? Outros, semana que vem, a gente já vai começar a bater um papo, mas sempre visando, não só o Norte, a partir de abril, mas que esse jogador tenha um desempenho agora em um campeonato de expressão, que ele tenha um clube que ele possa ir, né, nem que seja emprestado, mas que continue esse desenvolvimento, né, com esse perfil nosso aqui, não somente técnico, mas também como psicológico. Essa pergunta aqui é boa, olha, eu sei que demora um tempo. João Luciano Silveira Lima, parabéns ao projeto montado e o futuro. E continuar a montar a base. Tem proposta para isso, montar a base? O projeto nosso, gente, desde o começo, tanto eu como o André, a gente sempre falou, nosso projeto hoje é criar uma das maiores e melhores bases hoje da nossa região. O futebol dos últimos anos, ele foi esquecido da base. Eu acredito que hoje a gente vê uma seleção brasileira até um pouco mais caída,
Porque nos últimos anos o futebol ficou muito melhor, esses grandes clubes, esses gestores, né, esses presidentes de clubes, negociar grandes contratos e valores com times profissionais do que revelar aqueles jogadores. Né? Então a gente vê poucos jogadores sendo revelados. O objetivo nosso é o futebol profissional, ele não é não gera lucro, ele é prejuízo. Ele é uma vitrine para que a gente consiga ali gerar uma paixão do torcedor, para a gente consiga gerar ali uma exposição desse clube para o Brasil inteiro. O objetivo nosso é fazer uma base forte, mas não começar de qualquer jeito. Eu não quero jogador debaixo de arquibancada, eu não quero jogador comendo 3 refeições, eu quero aquilo que eu sei que para um desenvolvimento dele é necessário. Eu quero um centro de treinamento que ele tenha campos de futebol para ele treinar, eu quero um assistente social para entender o que aquele jogador está passando, não só ali naquele momento, mas dentro de casa, porque tem jogadores que às vezes vamos encontrar em uma situação de vulnerabilidade muito grande, né? Queremos uma parte médica de fisioterapia muito boa, parte de treinamento físico, né? Uma academia que gere para ele ali condição, psicológica, porque esse jogador ele tem que entender, e educacional. Às vezes um jogador ele vale muito mais. Hoje eu tenho, por exemplo, um amigo meu, Gilberto Silva, ele tinha um jogador, né, na Arábia, craque de bola, que ficou lá 3 meses porque ele não conseguia entender. Então o jogador teria que ter um mínimo ali de inglês. Por quê? Ele pode perder uma grande oportunidade da vida dele, por desenvolvimento dele naquele momento, que às vezes ele não sabe pedir um prato de comida. Segura aí que a gente vai continuar esse papo depois do intervalo, porque quem fez essa pergunta para você foi Luzão, que trabalha com a base, Luzão do Juventus, do Jotinha de Montes Claros, e ele está preocupado com isso aqui. Segura que a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Nós estamos batendo papo com Vitão, campeão mineiro da segunda divisão com o Norte e foi campeão mineiro do interior com o Atlético. O cara conhece muito. Segura aí, continue mandando suas perguntas para ele, que a gente volta no intervalo e a gente vai ver os melhores momentos da final aqui em Montes Claros. Momento esportivo, 13 anos no ar.